Muito boa noite a todos vocês, mais uma vez ligado aqui na página Jornalista Arthur Almeida. Arthur Almeida recebe de hoje o professor de História Vitor Costa. E hoje a gente vai falar de um assunto que muitos tratam como polêmico, como sensível, mas totalmente necessário na sociedade que a gente vive. Eu queria começar dizendo que nós vamos abordar o racismo hoje. E você compartilha esse link, que ele alcance a maior quantidade de pessoas que você conseguir, pois é um tema extremamente necessário da gente falar nos dias de hoje. E não somos iguais, somos diferentes, mas nós somos iguais. Não é paradoxo, é a realidade. Pretos, brancos, amarelos, indígenas, ricos, pobres, apesar da sociedade querer pensar que alguns são melhores que outros, não somos. Todos somos seres humanos, carne e osso, e no fim, todos vão à morte. E não há engenheiro civil formado que possa modificar essa realidade. E como todos temos voz, eu passo a voz ao nosso convidado de hoje, Vitor Costa. Boa noite, bem-vindo, muito obrigado. A palavra é sua para se apresentar a todos que nos acompanham. Fala, Arthur, muito boa noite a todos. Um salve aí para todo mundo que está acompanhando aí a gente nessa live. Acho muito bacana essa iniciativa sua. Vou ser sincero pra caramba com você. Não acompanhava o seu trabalho por conta de não possuir aí o Facebook, né? Você sabe. Então eu não acompanhava de perto o seu trabalho. Mas já que você está tomando essa iniciativa de falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é um tema tão sensível, né? Que é o tema do racismo no Brasil, eu já te dou parabéns já de maneira antecipada. Beleza? Então, eu acho isso muito bacana, é uma iniciativa muito legal, e eu acho que é um tema que é urgente, né, Arthur? A gente, na verdade, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Você falou, né? Eu sou professor de História, eu sou formado aqui na UERJ, na FFP, e, acabei que não falei, né? Sou formado aqui na FFP, trabalho com História, basicamente, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, majoritariamente. Então, a gente já labuta aí em sala de aula, já tem 10 anos aproximadamente, tá? Eu estou dando uma descontada aí para não parecer tão velho, mas é mais ou menos aí uns 10 anos. Mais ou menos 10 anos trabalhando em sala de aula. E tenho que ser sincero contigo. Eu nunca, nesses 10 anos, para trás então nem se fala, né? Nesses 10 anos de sala de aula, eu nunca tive a oportunidade de me posicionar tanto em relação a esse tema. Tá? Eu acho isso muito interessante. Como eu falei, é um tema necessário, é um tema urgente, é um tema que, por muitos anos, foi negligenciado aqui no Brasil, e eu me coloco nesse balaio aí por conta dessa negligência, essa negligência também por minha parte, por uma série de situações que a gente vai conversar aí ao longo da live. Fico à vontade para responder aí as suas perguntas e argumentações. Tamo junto, manda ver. Vitor, para a gente começar, de todos os últimos meses aí que gerou-se todos os protestos, a gente vai falar isso mais à frente, né? Uma discussão me chama a atenção em particular, a questão de como devemos nos dirigir. Negro ou é preto? Como você enxerga essa questão que eu acho que é muito sensível, mas já que a gente já está de pé na porta começando disso, vamos começar firme, então. Eu tô olhando para baixo aqui, eu tô passando o link aqui que o pessoal tá pedindo, aí eu já te respondo. Olha só, Arthur, na verdade, beleza. As duas designações, elas são designações aceitáveis, tá? Eu vou fazer uma partezinho que no mundo inteiro, só para esclarecer, no mundo inteiro a palavra negro ou nigger, ou nos Estados Unidos, nigger, né, como se fala na gíria, é uma designação extremamente ofensiva. Tá? É uma designação extremamente ofensiva. No Brasil, convencionou-se de que negro é uma palavra um pouco menos ofensiva e mais socialmente aceita do que a palavra preto. Porém, nos últimos, 10, 15 anos, os movimentos de reafirmação aí da negritude, enfim, das características culturais do povo africano, e também do povo afrodescendente, a designação preto, assim como é usado nos Estados Unidos, assim como é usado na Europa, eles usam black, correto?
Esses movimentos eles vêm se apropriando dessa terminologia, dessa designação, o que eu acho muito bacana. Se você me perguntar, Vitor, o que você prefere, preto ou negro? Sinceramente, por conta do meu processo histórico, eu acho negro mais aceitável. Mas preto, entre nós, e tem essa questão também, né? É bacana também de ser utilizado e, na minha visão, não é nada ofensivo. Isso na minha visão, tá, Arthur? Eu tô falando por mim. Tá? Eu tô falando, não falo pelo movimento como um todo, falo por mim. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, as duas designações são amplamente aceitáveis, só fazendo esse adendozinho pequeno, que eu acho importante, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a designação negro vem de navio negreiro, então, vindo de navio negreiro, ela é considerada aí, ofensiva em algumas partes do planeta, na maior parte do planeta, na verdade. E a designação preto, aqui no Brasil, vem ganhando aí uma aceitação maior nos últimos 5, 10, sei lá, 15 anos. Eu comecei perguntando isso, Vitor, porque eu acho que, devido à pandemia e todo o discurso, né, que o Babu Santana levou para dentro do Big Brother, sim, essa pauta, digamos, ela adentrou mais fácil a casa das pessoas, né? A gente sempre brincou, né, na época da rádio do Big Brother, assistindo, né, falava disso e tudo mais. E ele me pareceu um cara extremamente sensato numa fala justamente disso. Ele falou, não, pô, negro era da época de escravidão, navio negreiro, eu sou preto, né? Eu sou black, que não sei o quê. E aí, seguindo nessa lógica, termos como denegrir, ovelha negra, lista negra, feito nas coxas, criado mudo, humor negro, todos vêm sendo repetidamente nas redes sociais combatidos. Arthur, inclusive teve diga. Não, manda, termina, depois eu faço. Inclusive, algumas pessoas nas redes sociais, nessa disputa, dizem que são pautas menos importantes você se mudar, entre aspas, e batalhar contra esses termos do que querer um bem como um todo. A gente começando a mudar o vocabulário é uma forma correta ou realmente seria menos importante no atual momento se preocupar com isso? Arthur, primeiramente, parabéns pela pesquisa. Você pesquisou direitinho, você foi nos temas de maneira perfeita, você trouxe aí todas as designações que elas não são mais aceitas pelos movimentos, né? Pelos movimentos de direitos dos negros e por aí vai. Muito bacana a sua visão e a sua pesquisa. Agora, não que eu ache, menos importante você trocar essas designações, mas eu acho que a gente tem que colocar no topo da nossa discussão exatamente o problema do racismo, ok? E esse racismo ele se manifesta através de quê? Através dessas terminologias? Então vamos combater. Beleza? Se essas terminologias elas explicitam o racismo e elas incomodam as pessoas que se sentem de diversas formas ofendidas, é óbvio que precisamos combater. Eu acho, por exemplo, de todas essas terminologias que você usou aí agora, eu acho que denegrir talvez seja a que mais me incomode, entendeu? É a mim, beleza? Mas eu quero fazer um parêntesezinho sobre a minha biografia. Eu posso ou deixo mais para frente? Não, pode sim. Então vamos lá. O que acontece? Porque é muito difícil você falar em nome de um movimento, né, cara? É muito complicado você falar em nome de um movimento. Eu sou um cara mestiço, tá? Minha mãe é branca, meu pai é mulato, e é um termo que também não se usa mais. Meu pai, na verdade, é mestiço já também. Filho de... Olha que doideira. Você conhece meu irmão, não conhece? Conheço. Meu irmão é branco. E é filho do mesmo pai e da mesma mãe. E como ele é careca, assim como eu fiquei um pouquinho depois dele, ele tinha cabelo louro, inclusive. Ele tinha cabelo louro. Então, eu sou completamente mestiço, tá? Então, essa aceitação e me enquadrar enquanto negro foi um processo recente. Minha mulher até brinca comigo, que você conhece também, Graziela. Minha mulher brinca comigo e fala que eu virei preto depois de 30 anos. Depois dos 30 anos eu virei preto. Antes eu era um moreno, beleza? Mas o que acontece? Por que eu tô contando isso para você? Por que eu tô contando isso para você? É porque, na verdade, por conta de toda essa miscigenação que rola na minha família, você se enquadrar dentro de um movimento e se entender enquanto negro, para mim, foi um processo longo e demorado, tá? Não foi de uma hora para outra, não. Eu, por exemplo, Arthur, eu estudei numa escola de elite, tá? Eu estudei no Colégio Santa Terezinha, não sei se você conhece, aqui em São Gonçalo.
Eu sou de São Gonçalo. Eu estudei no Colégio Santa Terezinha há 20, 25 anos atrás. Então, talvez fosse o colégio mais caro aí de São Gonçalo. Então, eu estava inserido num contexto onde eu era ali uma total minoria, mesmo sendo mestiço, tá? Eu era uma total minoria. Então, o que me incomodava naquele momento e o que me incomoda hoje? Fui super bem aceito dentro daquela estrutura, que a princípio, a priori, eu poderia ser rechaçado, não fui. Fui super bem aceito, meus amigos são meus amigos até hoje, nunca tive problema em relação a isso, só fui realmente me deparar com problemas relacionados à cor da pele bastante lá para frente, tá, Arthur? Muito lá para frente. Então, eu posso falar sobre a minha experiência. É claro que eu posso trazer para você, se você me perguntar, obviamente, o olhar dos movimentos, porque eu tenho acompanhado os movimentos também. Mas eu posso dar o meu olhar e o olhar dos movimentos também, que vem crescendo nos últimos 5, 10 anos. Beleza? Beleza. A gente começou, né, falando de história, sua área de formação. Sim. A gente sabe que a história do nosso país é marcada total discriminação, né? Seja pela força, seja pela riqueza de uns e de outros. E esses sinais hoje ainda estão no nosso convívio. Você, como professor, imagino eu que tenha o mesmo pensamento, que a educação hoje é o método principal para a gente enfrentar isso tudo. Começa dentro das escolas. Em 2019, mais de 50%, né, 56,10% da população brasileira se declarou negra. Apesar dessa maioria, né, já que foi mais de 50%, vivemos em um país racista? Em uma palavra, totalmente racista, tá? Totalmente. O Brasil é um país onde o racismo, ele talvez seja o mais enraizado, e eu não tenho como fugir da palavra da moda, né? Da expressão da moda, que é o tal racismo estrutural, tá? A gente precisa estabelecer diferenças entre o racismo no Brasil. Daqui a pouco a gente deve falar um pouquinho sobre o caso do George Floyd, dos movimentos, mas eu acho bacana a gente estabelecer aí diferenças entre o racismo no Brasil e no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. O que acontece, para responder a tua pergunta de maneira objetiva, o nosso processo histórico, ele é todo racista, Arthur. Ele é completamente racista. A gente não percebe, sabe por quê? Porque a gente não aprende na escola. A gente não aprende na escola. Ah, Vitor, mas você é professor de história e você é negro, e você é preto, você não se posiciona em sala de aula? É óbvio que eu me posiciono, mas dentro de toda uma estrutura, por exemplo, do período final da monarquia até o início da proclamação da República, aonde o fim do trabalho escravo tem um papel fundamental e determinante nessa transição, posso explicar para você daqui a pouquinho, o que vai acontecer? Você vai ter uma série, o Brasil, vai produzir uma série de políticas públicas voltadas justamente para dificultar a inserção, além de não facilitar, que deveria ter sido facilitada, né? Para dificultar a inserção dos negros, dos ex-escravos, no processo social, político, enfim, econômico brasileiro. Diversas leis foram criadas, leis de terras, o próprio processo eugênico. Não sei se você já ouviu falar na sua pesquisa, se você leu sobre eugenia, você leu sobre isso? Chegou a ver sobre isso? E sim. Então, vamos lá. O que acontece? Você vai ter ali, entre o final do século XIX e o início do século XX, você vai ter ali uma pseudociência, que hoje nem é considerada mais ciência, que é a tal da eugenia. Muita gente conhece a eugenia por conta do Hitler, né? Por conta do nazismo do Hitler. Mas a eugenia, ela não se limitou à questão nazista, hitlerista. Na verdade, a gente vai ter ali uma pseudociência que surge basicamente em países europeus, como a França muito forte, Estados Unidos também, boa parte da Inglaterra. Você vai ter ali até o primo do Charles Darwin, que me foge o nome aqui agora, depois você pode dar uma pesquisada aí para mim, até o primo do Charles Darwin vai pegar ali a própria teoria da evolução do Charles Darwin para justificar que algumas raças, na época não era etnia, né? Algumas raças, elas seriam superiores a outras raças. E é onde a raça branca, né? A raça branca europeia, a caucasiana, por conta ali de uma série de situações, eles seriam mais adaptáveis. É a questão ali de adaptação. Mais adaptáveis e teriam surgido para dominar as outras raças. Então, essa é a eugenia do final do século XIX para o início do século XX. Bom, Vitor, o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil entra exatamente nesse cenário, Arthur. O que você vai ter? Final do século XIX, você vai ter
ali o fim da escravidão em 1888. O Brasil foi um dos últimos países, se não me engano, foi o penúltimo país a libertar os seus escravos, acabar com o trabalho escravo. Em 1888 acaba o trabalho escravo no Brasil por conta de N pressões que estavam acontecendo na época. Não tem essa história de que a princesa Isabel é salvadora e que ela tinha posse social. Isso é um caô. Na verdade, o que se tem é Revolução Industrial, a necessidade de um trabalho livre e assalariado para movimentar a economia capitalista e industrial. Então você já não tem mais como bater o trabalho escravo com o capitalismo industrial crescente e emergente naquela época. Então o que você vai ter? Você automaticamente vai ter uma necessidade de acabar com o processo escravista aqui no Brasil. O que acontece? Ela proclama, acaba a escravidão no Brasil. O que era para ter sido feito naquele momento? Pô, já que os caras foram libertos, vamos pelo menos ali dar um pedaço de terra para os caras, vamos um mínimo de condição para que os caras possam se inserir ali na sociedade brasileira. O que acontece é justamente o contrário. Essas teorias eugênicas que vêm da Europa, elas chegam aqui no Brasil e batem de frente. Se não me engano, Arthur, eu posso estar falando aqui, eu posso mentir um pouquinho com os números aqui, tá? Mas eu sou ruim de número aqui. Mas o Brasil ali, no final do trabalho escravo e no início do Brasil republicano, éramos quase 60% de uma população, mais de 60% de uma população negra. Então, as autoridades brasileiras consideravam o Brasil extremamente negro. Precisamos embranquecer esse país. Então, o que eles fazem? Arthur, isso eu conto em sala de aula, tá? Desse mal eu não morro, eu tenho a consciência tranquila. Isso eu falo em sala de aula, tá? Não sei se os outros professores de história falam, mas eu conto isso em sala de aula. O governo brasileiro faz cartazes, né, direitinho, vai à Europa e oferece vantagens, Arthur. As famosas cotas. Cota não é ruim para um monte de gente, mas os primeiros cotistas foram os europeus. Receberam cotas. Que cotas foram essas, Arthur? Cotas de terras? Vem para cá para o Brasil, italiano. Vem para cá para o Brasil, alemão. Vem para cá para o Brasil, o polonês. Sabe por quê? Porque vamos garantir para você um pedacinho de terra, vamos garantir medicamentos, alimentação e estudo para os filhos de vocês. Olha que maravilha, Arthur. Cotas. Cotas. E para os negros ex-escravos, Vitor, o que sobra? Nada. Inclusive na Lei de Terras de 1934, inclusive nessa Lei de Terras, seria impossível, era vedada a propriedade de terras por parte dos ex-escravos, dos negros. Portanto, o que a gente está vendo aí é uma política pública racista no final do século XIX, entre o final do século XIX e início do século XX. É aí que começa o racismo estrutural no Brasil. Sabe por quê, Arthur? De coração mesmo. Eu tô falando aqui, agora é Vitor, tá? Não é nenhum movimento que está falando. A pessoa... É meio complicado falar. A pessoa, de repente, ter preferência, ou, eu prefiro ter um amigo A, um amigo B, um amigo C. É o racismo que acontece, é a intolerância que acontece. Ninguém aqui nasceu ontem, a gente sabe que isso acontece, beleza? Entretanto, quando você tem uma política pública voltada para dificultar o acesso dos negros, da população não branca, tá? Aí eu vou ampliar um pouco mais. Da população não branca a terras, a estudo e a capacitação, e aí você já está falando de um racismo realmente que é institucional. É um racismo institucional. Estou falando muito, fala você um pouco aí. Justamente esse era o ponto que eu ia abordar com você, que Lei Áurea assinada 13 de maio de 1888, e os escravos libertos ficam como? Abandonados à própria sorte, né? Muitos escolheram ficar nas fazendas em que eram cativos, por ter abrigo, por ter trabalho, por ter comida, e aí a gente teve um processo, né, de popularizar, né, de habitar as periferias das cidades, e no caso do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Império, as encostas, e aí tem o surgimento das favelas, né? Isso ganha muita força depois da Guerra de Canudos, que dizem que surgiu a primeira favela e tal, mas a gente sabe que com os escravos libertos, foi o que restou a eles, né? Se abrigarem onde ninguém queria, criar as suas casas, e ainda hoje, o favelado, assim nomeado, né, aquele que nasce nas comunidades, aquele que nasce na favela, ele já nasce prejudicado, Vitor, com toda essa história de origem das favelas? Respondendo para você é um cara inteligentíssimo, então você sabe que sim, a gente já sai atrás. Eu costumo falar em sala de aula que é como se fosse uma corrida de 100 metros, que você tem o Usain Bolt,
saindo nos 50 metros finais, e você que é favelado, você que é periférico, você que é negro, sai lá nos 100 metros. Como é que você vai ganhar desse cara? É impossível. Essa semana aí, a gente viu uma face desse... Não é racismo diretamente, mas é um elitismo muito claro, que foi no Fantástico agora domingo, uma frase maravilhosa, em que a engenheira falou lá que ele é engenheiro formado, como é que é? Engenheiro civil formado melhor que cidadão você. Não, engenheiro civil formado melhor que você. Exatamente. Então, isso daí reflete o pensamento dessa elite brasileira. Aliás, por falar em elite, muita gente discorda, e eu respeito pra caramba quem discorda, muita gente me argumenta, mas, Vitor, que história é essa de vocês, vocês, né? Vocês nomearem uma elite? Que elite é essa? Um salve pro meu amigo do coração, Felipe Souza, que sempre que a gente trocava uma ideia, ele perguntava, mas Vitão, que história é essa de elite? É simples, cara. Elite é quem teve privilégio. E até eu me enquadro, dependendo do ponto de vista, entendeu? Até eu me enquadro nesse termo elite. Mas, na verdade, historicamente, elite é quem tem qualquer tipo de vantagem, é quem tem qualquer tipo de privilégio, beleza? Então, o cara que nasce numa família de classe média, que tem acesso à saúde, educação, lazer, formação, esse cara, por mais classe média que seja, ele é uma espécie de elite, entendeu? Eu não posso separar elite só o cara que tem terras ou é um banqueiro, beleza? Então, respondendo a sua pergunta para não fugir do fio da meada, eu esqueci, Arthur, eu queria só salientar com você. Você é um cara estudioso, deve estar ciente, mas de repente quem está vendo aí não está ciente. O processo de transformação do Brasil numa república, a transformação na república, do Brasil em república, né, o fim da monarquia e o início da república, está diretamente conectado com o fim da escravidão, né? Tu tá ligado, né? Ou seja, em 1888 acaba a escravidão no Brasil, o trabalho de escravo acaba em 1888, em 1889 o Brasil se torna uma república. Coincidência? Claro que não. Não existe ou não existem coincidências. Na verdade, o acordo que Dom Pedro II tinha com as elites, aí elites econômicas, sim, produtores de açúcar, café, etc., era o seguinte: mantenha o trabalho escravo, que a gente mantém o apoio a você. No momento que acaba o trabalho escravo, ele perde o apoio não só da elite agrária, agroexportadora, mas ele perde o apoio também dos militares, sofre o golpe, e aí o Brasil se torna uma república. Beleza? Então, é isso. Me lembra o finalzinho da sua pergunta. Beleza. Aí, o finalzinho da pergunta que eu me esqueci aqui agora. Era se os que nascem nas favelas já nascem prejudicados, né? Sim, para finalizar, obviamente que sim. Eu queria só fazer um novo parênteses, um flashback gigante, para a gente poder falar sobre ocupação do espaço, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, tá? Você falou de Rio de Janeiro, é a nossa realidade. Tudo bem que eu tô em São Gonçalo, você está em Itaboraí, é isso? Sim, sim. Então, a gente vive na região metropolitana, mas não deixa de ser Rio de Janeiro, né? A região metropolitana, mas não deixa de ser Rio de Janeiro. A ocupação territorial do Rio de Janeiro pós-escravidão, ela é uma demonstração clara do nosso racismo estrutural e dessa desigualdade que você citou. Por quê? Porque no momento que os escravos, que os ex-escravizados, melhor dizendo, a palavra escravizado, o ex-escravizado, ele deixa de ser escravo e ele é urbano, Arthur. Você citou o cara rural. Ah, o cara fica lá na fazenda, ou então vai procurar alguma coisa para fazer ali. Ele vai ser um artesão, ele vai trabalhar com madeira, ele vai trabalhar, sei lá, com ferro, seja lá o que for. Mas o cara que era da cidade, o cara que era urbano, o que sobrou para ele? Sobrou para ele subir o morro. Não tinha como ele ficar aqui na Baixada. Ele tinha que subir o morro, ele tinha que procurar novos horizontes. Então, no caso do Rio de Janeiro, a ocupação topográfica do Rio de Janeiro, tem até aquela... Não sei se foi o Bussunda que falou, alguma personalidade brasileira já falou. O Rio de Janeiro não é uma cidade com favelas. Na verdade, ele é uma grande favela com a cidade no meio. Então, essa topografia do Rio de Janeiro, de ser cercado, né, por montanhas. E essas montanhas foi o que sobrou, na verdade, para que os ex-escravos eles pudessem habitar. E aí você tem o início do processo de favelização. E eu não preciso nem dizer, você é inteligente, nossos internautas também são bem inteligentes, que os serviços, né, que os bens, que toda a estrutura urbana que nós temos na Baixada, aqui no asfalto, não são os mesmos que existem nas favelas, aliás, muito ao contrário, ok? E isso tem a ver com a cor da pele da pessoa, Vitor? Olha, diretamente não, mas indiretamente tem tudo a ver.
Ou seja, os caras que estão lá são os caras menos importantes, são os caras não brancos, eles não são engenheiros civis formados, eles não são médicos, eles não são doutores, então pouco importa o que na verdade eles pensam e o que eles possuem, entendeu? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Sim, sem dúvida. E aí, a gente não pode abordar esse tema sem citar a Lei Áurea. Ela liberta os escravos e até hoje os estudos, e aí, né, foi até quando eu estava combinando com você a nossa pauta, na semana retrasada eu entrevistei o Yuri, que também é formado em História, ele falou sobre o estudo eurocêntrico que a gente tem, né? E quando você fala de Lei Áurea, a primeira coisa, tanto no Google quanto qualquer pessoa, é a Princesa Isabel. Só que a gente tem pelo menos duas figuras que são negros, que é o José do Patrocínio e o Luiz Gama. O Luiz Gama, inclusive, falece antes da abolição da escravatura. Sim. E essa matriz curricular continua batendo nessa tecla eurocêntrica. Por que a gente estuda tão pouco a nossa história, sabe? Por que a gente estuda tão pouco as figuras que talvez colocassem em pé de igualdade a branca monarca e o negro abolicionista cidadão que estudou, correu atrás dos seus direitos? Por que a nossa história ainda hoje traz essa diferença? O Arthur, eu tive uma professora no ensino médio, inclusive nesse colégio que eu te falei, lá no Santa Terezinha, que na época era grafite, o ensino médio era do grafite, e aí alguém perguntou para ela por que a gente estuda tanto Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, por que a gente estuda expansão territorial americana, guerra de secessão, e daí? Eu duvido que os caras estudem guerra de Canudos, como você citou aí, eu duvido que os caras estudem guerra do Paraguai, processo de independência do Brasil, os caras acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, eu duvido que eles estudem, e é fato. E sabe o que ela respondeu? Professores marcam a vida da gente, né? Eu sou professor, então estou puxando a sardinha para minha brasa. Ela falou o seguinte: a gente estuda a história do patrão. A gente estuda a história do patrão. E ela nem era professora de história, ela era professora de geografia. Na verdade, o modelo, o modo de produção capitalista industrial, ele nos conduz, inclusive no aspecto historiográfico, a estudar, a entender, a buscar entendimento sobre as principais nações economicamente falando do planeta. Portanto, a nossa história ela é sim eurocêntrica. A gente parte de uma historiografia eurocêntrica. Quando você era mais novinho, você é mais novo que eu, mas você também deve ter pego isso. Quando você estava lá na Fundamental 1, ensino Fundamental 1, deve ter escutado o termo descoberta, né? O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e por aí vai. E não foi descoberta, foi uma conquista. Então, nós, professores, nos dias atuais, a gente tenta trazer a coisa um pouco mais para a realidade. Mas a nossa historiografia oficial, ela é extremamente eurocêntrica. O olhar que se tem da nossa história, não só da história do Brasil, mas história geral como um todo, ela é extremamente eurocêntrica. Arthur, eu te faço uma pergunta. Você estudou a história do Japão? Você estudou a história da China? Não. Você falou sobre Indonésia? Não falou, cara. Você falou sobre Grécia Antiga, Roma Antiga, você estudou Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sob o olhar dos europeus e dos Estados Unidos, porque a nossa história ela é eurocêntrica. Então, sendo uma história eurocêntrica, a gente acaba reproduzindo dentro da sociedade exatamente esses valores da eugenia que eu citei lá no início. A eugenia que eu citei lá no início não existe mais, mas os nossos parâmetros ainda são esses. Eu sigo um cara, eu vou até dar o crédito aqui, que é o AD Júnior, não sei se eu vou falar, é um menino que fala, ele mora na Alemanha, é um cara muito bacana, e ele fala sobre as questões da luta dos negros e etc. nos dias atuais, e aí ele aborda esse tema com maestria. Ele traz exatamente, com clareza, o como a gente deve abordar essas questões nos dias atuais. Então, a diferença entre o que era abordado naquela época e o que é abordado hoje em dia, infelizmente, respondendo a sua pergunta, é muito pequena. Fica a cargo dos professores. A historiografia, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela tem uma transformação lenta pra caramba, beleza? Eu não quero entrar em termos de política, mas tivemos políticas progressistas nos últimos anos e isso pouco mudou, beleza? Isso, infelizmente, pouco mudou. Outras coisas tiveram avanços, mas isso pouco mudou. E aí, agora, então, esquece. Vitor, a gente já citou brevemente o caso do George Floyd e talvez tenha sido o episódio mais forte
relacionado a essa questão de discriminação racial explícita, né? Um policial branco, o Derek Chauvin, ajoelha no pescoço do até então infrator, um negro, desarmado, algemado, e acaba com a vida do cara ali, filmado, o mundo inteiro tem essa cena num clique. Sim. Isso desencadeou todo esse protesto no mundo, todo Black Lives Matter. Brasil e Estados Unidos são marcados, né, pela discriminação racial. Só que você vê, pelo menos nas reportagens, na televisão e na história, uma população, digamos assim, muito mais engajada nos Estados Unidos do que no Brasil. Inclusive, a reportagem sempre gostam de citar Martin Luther King, Malcolm, Muhammad Ali, e talvez os nossos personagens fiquem em segundo plano. Nós somos menos ativistas que os norte-americanos ou simplesmente não damos valor? Pô, Arthur, excelente sua pergunta. Deu uma picotada aí na metade, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, e a sua pergunta ela é excelente, tá? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa estabelecer as diferenças entre o processo racista no Brasil, como eu comecei lá e deixei para falar agora, lá atrás, né? Entre o racismo aqui no Brasil e o racismo nos Estados Unidos. Inclusive, eu já fui aos Estados Unidos e percebi essas diferenças. A coisa é muito clara. As diferenças são claras, beleza? Então, vamos lá. Por que o racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos e por que lá, nos Estados Unidos, eles são mais ativistas, como você citou? Eu concordo. Acredito muito que eles são mais... eles têm essa participação muito mais ativa na luta pelos direitos civis, que eles chamam, né? Das populações afrodescendentes. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, você, claro, sabe disso, após o fim do trabalho escravo, nós tivemos a lei da segregação, tá? E aí você tinha ali, de maneira muito clara, escolas para brancos, escolas para negros, bairros para brancos, bairros para negros. Até o filme Green Book, não sei se você viu, para quem está assistindo aí e não viu, veja, porque é um filme impactante, mas é muito bacana a história, que fala sobre exatamente os Estados Unidos na década de 50, se não me engano, quando essa lei da segregação ela estava em vigor. Então, pessoas negras não podiam andar em determinados locais do ônibus, não podiam frequentar determinados restaurantes, não podiam adentrar em determinados prédios públicos, era tudo diferente. Até o bebedouro de negros e brancos era diferente, porque eles tinham uma noção clara, e era uma noção eugênica, volto a frisar, de que se misturasse ia dar ruim para eles. Beleza? Eles queriam manter ali as coisas bem separadas. Vitor, é o que acontece no Brasil? Não, não é o que acontece no Brasil. Não tivemos lei da segregação no Brasil. A coisa, aspas, se misturou. É aí que vem o mito da democracia racial brasileira. É aí que surge o mito da democracia racial brasileira. Eu cresci ouvindo, Arthur, que no Brasil não tem racismo. Na verdade, tem um preconceito de classe, tem um preconceito social, e que o racismo, na verdade, tá pouquinho, não tem, ele é irrelevante. Na verdade, não é assim. Na verdade, mesmo não tendo uma segregação oficial, houve um apartheid econômico. Eu acho que isso ficou claro na nossa última pergunta, penúltima que você fez. Houve um apartheid econômico muito claro. Ou seja, você tem o fim do trabalho escravo. Com o fim do trabalho escravo, o que você vai ter? Esses caras não vão se colocar. Não houve, não vai plural. Não houve políticas públicas para que a população ex-escrava, afrodescendente, conseguisse adentrar no mercado de trabalho. E aí, automaticamente, o que os ex-escravos viraram nos meios urbanos? Eles viraram com todo respeito a todas as profissões, mas todas as profissões braçais. O cara vai ser um pedreiro, um pintor, um carpinteiro, um serralheiro, e é isso que ele vai ser, um serviçal, um empregado doméstico, beleza? Por isso, Arthur, até tem um vídeo do Pedro Cardoso que ele fala que a gente pode pagar 1 milhão numa casa, de frente para a praia de Icaraí ou de, sei lá, de Ipanema. Mas se o pintor cobrar 5 mil para pintar nossa casa, a gente acha caro. Por que a gente acha caro o serviço no Brasil? Porque, historicamente, no Brasil, os serviços eram feitos pelos escravos. E aí era de graça. Beleza? Aí era de graça. Então a gente não quer valorizar. A gente aponta para os Estados Unidos e percebe que os serviços lá são valorizados. O cara que é construtor nos Estados Unidos, o cara que trabalha com obra, o cara que trabalha com conserto, com reparo. Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, Arthur, que ele constrói piscina. O maluco tem 2 casas e 3 barcos. Tá ligado? Por quê? Porque, historicamente, os serviços lá são valorizados.
Porque mesmo com a segregação racial, houve a valorização dos serviços. Portanto, a grande diferença entre o racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos é exatamente essa. Nos Estados Unidos houve essa separação, mas houve, condições para que esses que foram segregados pudessem estudar, pudessem ter moradia decente, pudessem ter dignidade, por mais que o racismo fosse, né, imperativo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você simplesmente esquece esses caras, bota eles aí para as favelas, para os morros, e aí eles que se virem, beleza? Eles vão se virar como? Eles vão se virar se tornando subalternos, dentro da nossa estrutura de sociedade, entendeu? Espero que eu tenha conseguido responder aí para você. Respondeu bem. E aí o Jefferson, né? Jefferson tá aqui acompanhando a gente. Ele fala, né, que uma das melhores frases sobre não ter racismo no Brasil é uma ironia de Érico Veríssimo, que fala que racismo é coisa de outros países e no Brasil não existe, porque aqui o negro sabe o lugar, né? Exatamente. Essa frase, ela resume basicamente, e infelizmente, Arthur, você quer saber? Essa história do negro saber o seu lugar, ela foi reproduzida de tantas formas que ela acaba se tornando para uma geração, não para nossa, graças a Deus, mas ela se torna para uma geração uma verdade. Ela acaba se tornando uma verdade. Para aquela geração, você ter uma casa própria minimamente digna, o emprego de carteira assinada, mesmo que você abaixe a cabeça, se é que você me entende, estava ok. Era onde você podia chegar. Mas, graças a Deus, com algumas políticas públicas nos últimos 20, 30 anos aí, e também o avanço das lutas e da conscientização, e isso vem mudando pra caramba, graças a Deus. E nessas lutas, Vitor, nesses protestos, existem protagonistas e coadjuvantes? Eu te pergunto isso porque também foi um debate que povoou muitas redes sociais, de influencers negros e tudo mais, dizendo que, não, branco, fica quieto porque a luta é nossa. Você não vem tomar a voz do negro quando ele tem voz. Famoso uma opinião fala, particular... Né? Exato. Na minha humilde opinião, eu acho que o negro, obviamente, sente muito mais na pele do que o branco, mas é uma luta de todos, é uma sociedade conjunta, né? Então, ao meu ver, essa questão de protagonismo, de ser coadjuvante, de dar a vez, não caberia muito. Mas, e aí eu queria saber como você enxerga protagonismo e questão de ser coadjuvante, ou todos têm que ter voz, né? Voz na questão de vamos brigar, vamos lutar pelos direitos de todos. Pô, Arthur, bacana a sua pergunta. Eu acho que todos são bem-vindos, tá? Em qualquer tipo de movimento. Vamos esquecer etnia. O conceito de raça não existe mais, tá? Existe essa questão de se falar muito de raça. Eu, por exemplo, em sala de aula, eu uso a terminologia etnia, tá? Temos várias etnias, somos todos da raça humana. Mas eu reconheço também que, historicamente, pela importância da terminologia raça, tem pessoas que continuam utilizando e eu acho de boa, sem problema nenhum. Em relação a protagonismo, os negros, eles realmente precisam ser protagonistas, da sua luta. Entretanto, Arthur, os brancos que têm essa consciência civil, porque, na verdade, não é uma luta étnica, é uma luta civil, é uma luta humana, é uma luta de humanidade, beleza? Da mesma forma que lá atrás, na Revolução Francesa, o processo iluminista, liderado pela burguesia, e que teve a participação dos camponeses, todo mundo participou, no caso aqui é a mesma coisa. Por que os negros são considerados protagonistas? Porque nós sofremos mais. Sofremos mais, não. Somos os únicos, na verdade, aqui no Brasil, que sofremos com esse processo racista. Você não me perguntou, mas eu posso me colocar aqui, eu não tenho problema nenhum. Vou falar um parênteses para minha biografia. Historicamente, Arthur, eu talvez não seja nem o cara mais adequado para falar sobre experiências racistas, porque eu nunca tive muito problema com isso, não, tá? É meio contraditório, mas eu nunca tive muito problema com isso, não. Mas os poucos problemas que eu tive, eles foram marcantes dentro da minha vida, dentro do meu processo histórico, beleza? Eu tive, por exemplo... Aliás, hoje está tendo um jogo, né, Arthur? Está tendo um jogo hoje, daqui a pouco, né? 9h30. Eu quero esquecer, não sei você. Eu quero esquecer. É um jogo, para mim, não há necessidade. Mas, enfim, vamos seguir aqui com a nossa pauta. Na minha escola lá, que eu citei para você, eu sou tricolor, torço pro Fluminense,
Você sabe, mas a galera, de repente, está assistindo aí, não sabe. Eu torço pro Fluminense. E aí, tinha um professor nosso de história, inclusive, que era flamenguista doente e sempre brincava com a gente, aquela coisa de professor, de aluno e tal. E aí, certa vez, o Fluminense foi campeão, não me lembro qual ano, não sei se foi 95, se foi um pouquinho mais para cá. Enfim, a gente levou uma bandeira, nós, alunos, os tricolores da sala, levamos uma bandeira da Itália, que é similar à bandeira do Fluminense, que era gigantesca, e colocamos no quadro dele. Ele falou, só vou trabalhar a hora que vocês tirarem a bandeira. E a hora que tiramos a bandeira, ele entra, eu continuei provocando. E aí, como eu continuei provocando, ele pegou a pilha. E aí ele falou assim, olha só, meu camarada, ele acho que nem sabia meu nome. Você acha que você não tá torcendo pro time errado, não? Eu falei, por que eu tô torcendo pro time errado? Não, pelas suas características aí, eu acho que você deveria estar torcendo para outro time. Ou seja, ele deixou claro que uma pessoa de pele escura ou não branca, né, mestiça, não pode torcer pro Fluminense, tem que torcer pro Flamengo, entendeu? E isso aconteceu e meio na hora, assim, você é zoeira de futebol, segue o jogo, você não assimila muito bem. Anos mais tarde, eu refletindo em cima disso, eu acho uma parada extremamente grave que aconteceu ali, né? Eu sendo professor hoje em dia. Fora isso, ao longo da minha história, algumas vezes, essa coisa que é clássica, né? Você entra no mercado, o cara te segue, ou você entra numa loja de departamentos, o cara te segue. Aconteceu de maneira super esporádica, beleza? Uma coisa que me marcou muito, a minha esposa, você conhece, ela não é negra, e a gente ali, ela é de Icaraí, e a gente ali em Icaraí já passou por momentos que aconteceram sim. Tipo, a pessoa do lado dá aquela escondida na bolsa quando me vê, quando já aconteceu isso uma vez, aquela trocada de lado. Então, foram pequenos acontecimentos, foram pontuais, esses acontecimentos foram, mas eles acabaram acontecendo. E eu tenho certeza que na vida da maior parte da população negra, esses acontecimentos eles são os diários. E no caso que você citou o George Floyd, só para voltar para a sua pergunta, né, para a gente finalizar, no caso do George Floyd, existem George Floyd todo dia. Todo dia. A diferença é que agora estão filmando. E já existem George Floyds há 40, há 100, há 200 anos. A diferença é que agora você filma. Essa é a única diferença, Arthur. Eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza? E, inclusive, muita gente bate na seguinte tecla. Mas o negro ele é racista. Mas o policial também era negro. O racismo ele é tão estrutural, ele está tão enraizado na sociedade, que as próprias pessoas não brancas, elas também se enquadram, mesmo que de maneira inconsciente, dentro de todo esse processo. Entendeu? Então, é isso. É pesado, o tema é pesado, mas é real, né? Eu acho muito importante a gente falar. E justamente essa questão que você citou de esconde uma bolsa, segue na loja, entra no elevador com alguém, a pessoa guarda o celular, muitas vezes nem timidamente, né? Vai lá na cara dura e guarda de maneira ostensiva, né? De maneira ostensiva. E aí a gente entra na questão do que vem sido fortemente também batido nessa tecla, nossa, aí me fugiu a palavra agora. Diga. Não, você tinha formulado essa questão e no final você me pediu um detalhezinho que agora eu não me lembro. O detalhezinho final da questão que agora... Você falou sobre o George Floyd, protagonismo... Se havia um protagonista coadjuvante nessa luta. Sim, eu acho, Arthur, eu acho que todo mundo é bem-vindo, cara, isso é por mim, tá? Eu acho que todo mundo é bem-vindo, eu acho que o cara que é branco e ele quer ser antirracista, o cara não quer ser antirracista, também, o problema é dele, respeito pra caramba, mas o cara que quer ser um antirracista, ele quer ter essa consciência de civilidade, porque na verdade, Arthur, eu acho que é uma consciência de civilidade, tá? Não é uma questão racial, não, eu acho que é uma questão civil. Então se o cara quer, se o cara preza pelos princípios lá atrás do iluminismo, de igualdade, liberdade, fraternidade, democracia, liberdade de expressão, eu acho que se esse cara valoriza isso tudo, ele é super bem-vindo, beleza? Agora, ele precisa entender que ele não passa por nada disso. Eu acho que isso é o fundamental. Ele precisa entender que ele não passa por nada disso, ele precisa pesquisar para saber o que nós passamos, para aí sim ir para o front, para aí sim ir para frente, e eu acho que são super bem-vindos esses caras que nos apoiam e que apoiam os movimentos negros, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Teve um exemplo, você deve ter visto, teve um exemplo lá dos Estados Unidos que numa das manifestações eles fizeram uma corrente
de pessoas brancas na frente da manifestação de pessoas negras para que a polícia não utilizasse ali de métodos violentos de contenção. Agisse mais branda, né? Exatamente. Arthur, eu achei que fosse caô, é verdade. Aquilo ali não foi caô, não. Olha o tamanho. É claro que a gente tem que entender os Estados Unidos também. É complexo, não são todos os estados. Tem ali os estados do sul que são mais racistas, os estados do norte são menos racistas, ok? Mas em determinados bolsões, o famoso centro-oeste ali dos estados confederados, né? Daquela bandeira dos confederados, eles são mais racistas. Então é claro que ali a participação da população branca é fundamental até, é vital essa participação. E aí eu lembrei a palavra, né? Tão falada, tão falada. Eu tô enrolando aqui pra você lembrar, pô. Eu tô enrolando pra você lembrar. Privilégio branco. Privilégio branco. E aí, muita gente questionando, né? E é engraçado, eu falo muito, né, com todas as lives até hoje, eu falo muito do que eu vejo nas minhas redes sociais, né? Do que a gente vê as pessoas falam. Porque rede social é o lugar que você fala, muitas vezes você fala nada para todo mundo, né? Só que às vezes esse nada são questões sensíveis. E tem gente que não existe. Não existe o privilégio branco. E as pessoas usam essas cenas. Não, existe sim. Porque com você ninguém troca a bolsa de lugar. Com você ninguém segue na loja. Ninguém guarda um celular. Arthur. Então, é como você falou. A luta é de todos, mas na pele são só alguns que sentem. Né? Eu respeito, Arthur. Eu sou um cara... meu nome é Vitor Costa. Poderia ser Vitor Costa Democrático. Eu respeito todo mundo, sabe qual é? Eu respeito a opinião de todo mundo. Se o cara tem uma opinião completamente diferente da minha, eu vou respeitar pra caramba, porque eu quero que ele respeite a minha também. Então, um cara que acha que não existe o privilégio branco, eu respeito demais a opinião dele. Agora, é uma coisa cristalina que existe esse privilégio. Aí muita gente argumenta, mas Vitor, né, até os alunos, mas professor, e o pobre, e o branco pobre que vive lá na favela? Como é que é a história? Ele tem privilégio também? Tem. Mesmo ele estando naquela situação de extrema pobreza, vai haver uma diferenciação de entendimento do Estado e das forças do Estado, se é que você me entende, ok? Do Estado e das forças do Estado, entre quem é branco e quem é negro. Então, esse privilégio branco, infelizmente, ele acontece pra caramba. Eu estava vendo um filme no final de semana, e era um filme era uma comédia boba dessas aí, e aí tinha uma indiana de pele escura, e ela era jornalista, e ela estava defendendo ali o direito dela ser jornalista e estar no meio daquela equipe que era de um talk show lá nos Estados Unidos. E aí ela fala assim, olha só, eu tô aqui e eu superei 300 problemas para estar aqui, 300 racismos e preconceitos. Você, falando pro cara que trabalhava com ela, que era branco e homem, só precisou nascer para estar aqui. Ou seja, historicamente, quem ocupa esses espaços é o cara branco, beleza? Agora, isso vem mudando? Claro que vem. Isso vale para todas as empresas e para toda a estrutura da sociedade? Claro que não. A coisa vem mudando pra caramba. E a gente trabalha para que mude realmente, né, Arthur? A gente não quer, Arthur, acho que uma coisa tem que ficar bem clara. Ninguém quer vantagem. Ninguém quer vantagem. Eu nunca tive um benefício de cota, ok? Nem existia cota quando eu entrei na faculdade, beleza? Eu comprei minha casa sem Minha Casa Minha Vida. Eu não tive nenhum auxílio do governo. Não precisei, graças a Deus, beleza? Mas aquelas pessoas que precisam, elas estão no direito para poder a gente ter uma sociedade mais equalizada. E ninguém quer vantagem. A pessoa não quer vantagem. Eu quero sair na frente, eu quero ter uma vaga mais fácil, eu quero entrar na faculdade mais fácil, eu quero entrar no emprego mais... Não é isso. Não é isso que se pede. O que se pede é uma tentativa de equalizar as oportunidades. É basicamente isso. E aí, a gente entra nessa pauta de cotas, em 2016, durante uma entrevista para a revista Veja, uma jornalista e ex-consuleza da França, Alexandra Loras, afirmou que a política de cotas é humilhante. É humilhante, mas é necessária. E aí você já deu a entrada na pauta das cotas. Como você enxerga a política de cotas, Vitor? Sempre lembrando, você aprendeu nessa live de hoje, você aprendeu, e os nossos amigos que estão nos acompanhando, que os primeiros cotistas foram brancos aqui no Brasil, tá?
Os caras que vieram para cá no final do século XIX, início do século XX, ganharam cotas, ganharam terras, ganharam ali várias vantagens para vir para o Brasil. Então, os primeiros cotistas foram brancos, ok? Então, vamos lá. Dito isso, as cotas hoje para a população não branca, como que eu entendo essa política de cotas? Reconheço que não é o ideal. Acho que no mundo perfeito não precisaríamos de cotas, ok? Mas, infelizmente, não vivemos num mundo perfeito. E se temos hoje um mecanismo para tentar equalizar, de alguma forma, a distribuição, a pulverização das oportunidades através dessas cotas, que façamos essas cotas, ok? Vitor, você considera ideal? Não é o ideal, mas é o que tem para hoje, beleza? Então eu acho que nesse momento de transição que a gente está vivendo, eu acho que as cotas são necessárias. Se você me argumenta, mas Vitor, o cara que está na UERJ, na UFRJ, na UF através de cota, ele é humilhado, ele é, de repente, posto de lado, ele é, de repente, marginalizado, mas pelo menos ele está lá. Porque o avô dele não estava, o pai dele não estava, beleza? A família dele não esteve. Então ele, pelo menos, está tendo essa oportunidade para que o filho dele, de repente, Arthur, não precise de cota. O ideal é esse, para que o filho dele não precise de cota. Então, o meu pensamento, não sei se eu deixei claro, é esse. Não, sim. E é justamente essa questão que você também, na sua resposta, já acabou. Um pedacinho da pergunta é que existem os argumentos contrários à cota por questão de cor, por questão de ser um novo preconceito, e afirmam que as cotas devem ser apenas por posição social, né? As chamadas cotas sociais, para aqueles que são menos abastados, e aí entram FIES, ProUni e outros programas de incentivo. O que a gente pode dizer, né? Você que frisou ser um cara que respeita as opiniões, por querer ter a sua opinião respeitada, como debater um caso desse com quem argumenta que a cota é um novo tipo de preconceito, é um preconceito velado, porque como ela existe, ela quer dizer que o preto não é capaz de chegar à faculdade pelas próprias pernas. Vamos lá. Eu acho que nem o preto nem o pobre, né? Ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade, não. Capacidade é uma palavra completamente errada e fora de propósito. Ele não tem a oportunidade de chegar numa universidade pública. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, André, que ele entrou na UFRJ tô velho mesmo, há uns 20 anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás ele entrou na UFRJ. E aí, quando ele entrou, ele era um cara de classe média, média alta aqui no Brasil, e aí ele me chamava, meu nome é Edson Vitor, tá? Eu escondo isso, mas meu nome é Edson Vitor. E aí, meus amigos de colégio me chamam de Edson. E aí, ele falava, porra, Edson, lá na UFRJ só tem milionário. Eu cheguei de Palio, e Palio na época era ok, tá? Era ok. Eu chego de Palio e só tem milionário, irmão. Só tem maluco de importado, de Kawasaki. Então, a universidade pública historicamente, um espaço quase que exclusivo para uma elite. Ora bolas, Arthur. Você não acha que isso está errado? Te pergunto. Sim, até por ser pública, né? É questão de na escola pública a pessoa não tem, mas a faculdade pública, a universidade pública é o status quo, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de cota, a gente está falando de uma, volto a frisar, desculpe ser repetitivo, de uma busca por essa equidade, palavra da moda, essa equalização aí das oportunidades. Então, não considero menor o cara que entra através de cota. Essa cota, ela está corrigindo um erro crasso da nossa história. Ela está corrigindo um erro que eu citei no início da nossa conversa. Ela está corrigindo a lei de terras. Ela está corrigindo a eugenia. Ela está corrigindo a vinda e a cota dos caras europeus que vieram para cá para embranquecer o Brasil. Então, os caras que vieram para cá com cotas também não eram competentes? Eles não tinham condições de ter a sua própria terra lá na Itália, lá na Polônia, lá na Alemanha? Os caras são burros? Claro que não. Eles só não tinham a mesma oportunidade dentro daquele contexto de sociedade, principalmente ali pré-Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial, sobretudo, né? Nesse período aí. Entendeu? Então essa é a minha visão.
Vitor, quero te agradecer imensamente, né? A gente está chegando no final dessa live aqui, passou voando, assim, o tema fluiu muito bom mesmo. Show de bola. Queria muito agradecer você o convite, a disponibilidade de ter vindo aqui com a gente, conversar um pouco sobre, como a gente falou no começo, um tema tão delicado, tão sensível, Sim. mas tão necessário, né? Eu acho que a Sim, palavra que melhor definiria seria essa. É um tema necessário. Sim. E nesse momento final, eu deixo a palavra com você para que você deixe a sua mensagem, deixe o seu recado às pessoas, quiser frisar algum ponto que a gente abordou, que você acha que deva dar um pitaco a mais. A palavra é sua. Pô, Arthur, valeu aí pelo convite. Eu que te agradeço. Conheço o seu trabalho um pouquinho lá. Para quem não sabe, o nosso Arthur, o nosso infanto, lá na rádio, a gente teve um projetinho ali na Rádio Fluminense e em outras rádios também, mas o Arthur participou com a gente lá na Fluminense. A gente falava de futebol, beleza? Futebol que é um tema que eu não quero abordar muito nesse momento, e volto a frisar. E a gente tinha um programa tá fora de moda atualmente, né? A gente tinha um programa ali com bom humor, falávamos de futebol, mas com bom humor, e era uma interação muito bacana. Então, o Arthur foi uma pessoa que complementou de uma maneira muito legal lá o nosso projeto, e ele me convida agora para participar do projeto dele, que, como eu falei, como eu não tenho Facebook, eu não acompanhava, vou passar a acompanhar agora, porque percebi a seriedade do teu projeto, acho muito bacana, temas interessantes, e sempre que você precisar, estou à disposição. Acho que esse tema que você levantou aí agora, hoje, né, que é o tema do racismo, é um tema sensível, mas a gente pode falar de maneira bruta também sobre ele, não tem problema nenhum. A gente pode falar sobre o racismo de maneira bruta, porque a brutalidade que foi feita em cima da população afrodescendente foi grande, então a gente não precisa ter meias palavras. É claro que a gente tem, como a gente falou lá no início, tem que cuidar, e eu acho importante sim, com algumas terminologias, mas livrando essa questão das terminologias, eu acho que a gente pode falar à vontade sobre esse tema, sobretudo quando se tem boa vontade, sobretudo quando se tem boas intenções dentro desse assunto, e é o que eu percebi, e foi o que eu percebi de você hoje. Tá bom, meu camarada? Beleza. Muito obrigado mais uma vez, e obrigado também a vocês que nos acompanharam até esse momento, né, 9h30 da noite. Lembrando rápido, que essa live... Passou rápido. Lembrando que essa live é no nosso canal do YouTube, Jornalista Arthur Almeida, e também já estamos no Instagram, @jornalista Arthur Almeida. Curtam a página, compartilhem, segue lá no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, deixa o like lá e até a próxima. Vitão, obrigado mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam, uma boa noite, tchau. Valeu.